Olá, bom dia, tudo bem? Pois é, para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de João, capítulo 8, os versos 32 e o 34 ao 36. Quando o Senhor Jesus ele está conversando com alguns judeus que haviam crido nele, e então ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dentro deste contexto, deste texto, o Senhor Jesus ele está dialogando com alguns judeus, dentre os quais alguns haviam crido nele, como eu já disse, e esses pensavam que eles eram filhos de Deus porque eram da descendência de Abraão. E Jesus vai então dar-lhes a explicação sobre a questão da escravidão espiritual que o pecado impõe a todo aquele que não tem a Cristo Jesus em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. E é exatamente disso, ou seja, da escravidão do pecado, que o Senhor Jesus veio libertar o homem que jaz, que nasce, que vive e que está em pecado. Então ele profere essa seguinte declaração: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então eles contra-argumentaram com Cristo e disseram que eles não eram, na verdade, escravos, porque eles eram livres, porque eram filhos de Abraão, da descendência de Abraão. E Jesus então replicou-lhe dizendo: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Há pessoas que têm aquele chamado pecado de estimação. Ela afaga, ela cuida, e por causa deste pecado ela arruma um monte de desculpa, de justificativa, sobretudo quando o comete. Por exemplo, o pecado da omissão, quando você deixa de obedecer, cumprir e realizar a vontade do Senhor prescrita na sua palavra. O pecado da mentira, o pecado do famoso jeitinho brasileiro em que você realiza, promove e faz as coisas, distorcendo a palavra do Senhor. E quando Jesus diz: "E conhecereis a verdade", esta verdade é Ele mesmo, porque Ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Jesus continua dizendo: "O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre." Por isso que há muitos dentro da casa do Senhor, na própria igreja, reunindo-se com a igreja, mas não pertencem à igreja, porque pensam que são filhos de Deus, na verdade são meros religiosos, como naquela parábola do filho pródigo, onde o mais novo, aquele que é chamado de filho pródigo, pediu a herança do seu pai, saiu e fez o que fez. Você já conhece a história. E aquele que estava dentro de casa, ele era escravo do pecado, porém ele era filho do seu pai, mas não desfrutava da sua liberdade, porque o pecado o escravizava. Note que então o filho que saiu volta arrependido, confessa o seu pecado e desfruta dos deleites da casa do seu pai. Assim é aquele que também confessa, reconhece os seus pecados. Por isso Jesus vai dizer: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Ou seja, ele está dizendo a respeito dele mesmo, do seu sacrifício, da sua morte na cruz, daquilo que ele faria, e ele fez. Ele morreu, ele se entregou, ele deixou-se crucificar-se, ele entregou a sua vida, ele foi morto, ele foi sepultado, ele desceu ao Hades, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi assunto aos céus e está à direita do Pai, reinando, assentado no trono do universo. E ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o todo-poderoso, glorioso, majestoso, eterno, imutável, o único que tem o poder para te libertar da escravidão do pecado, desse pecado da mentira, da lascívia, da idolatria, da soberba, da altivez, do orgulho, da inveja que toma conta do seu coração e que está te corroendo por dentro.
Por isso, volte-se para o Senhor, arrependa-se e confesse os seus pecados, para que você seja liberto dessa escravidão espiritual chamada pecado. Que assim Deus toque no seu coração e que você arrependa-se e que você volte para o Senhor e que você deixe o seu pecado de estimação, aquele quando você ouve alguém falar alguma coisa, você se justifica, você se explica, você arruma um monte de desculpas e permanece nele. Que Deus, por sua graça e misericórdia, na pessoa do Espírito Santo, te regenere, te salve e te liberte em Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa sua palavra e precioso ensinamento, que o Senhor nos leve ao arrependimento, à confissão do pecado, à libertação dele e a uma vida de santificação e consagração ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que assim você haja e que assim você volte para o Senhor, confie nele e arrependa-se do seu pecado em nome de Jesus. Amém.